Começar o programa Gente de Negócios. Gente de Negócios. Com Edilene Andrade. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Gente de Negócios. Eu sou Edilene Andrade e nós vamos estar aqui juntinhos até as 4 horas da tarde e eu já aguardo a tua participação no 4799417750. Gente, e toda quarta-feira nós temos entrevistado especial, mas esse entrevistado de hoje é mais que especial. E desde eu quero agradecer ele, Thiago Bartos, é um empresário e evangelista, por ter recebido o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, eu que agradeço o convite, a confiança, e é um grande prazer para mim poder estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. E ele tem um testemunho lindo, porque desde sua primeira infância, Thiago, foi no hospital. Exatamente, de 1 até 4 anos. Então você é um milagre? Olha, eu sou um milagre, um improvável, todos os codinomes para alguém que não era para estar aqui, eu acho que cabe à minha pessoa, com certeza. E como foi a experiência dos seus pais nessa primeira infância, tendo que te levar para o hospital? Pois é, eu falo muito sobre isso. Eu não vou dizer que eu tenho lembranças, né? Porque eu tô falando de 1 até 4 anos. Então, mas eles compartilham com você. Isso, eu tô lançando meu livro agora, né, em outubro, que eu conto meu testemunho bem detalhado, né? E meu pai, a minha mãe, na verdade, eu tenho 2 irmãos mais velhos e os meus 2 irmãos eram também de uma idade pequena ainda, dependiam mais da minha mãe. Então minha mãe foi quem ficou com os meus irmãos, né? Eu tive uma tia que foi morar com a minha mãe nessa época, a irmã mais nova dela, e o meu pai que ficava comigo, né? Tanto no hospital, foram mais de 100 dias seguidos, eu ia para casa 1, 2 dias, voltava para lá, foram mais de 8 cirurgias, eu tirei um rim, 1/3 do intestino, adquiri hepatite C. Então foi um processo bem complicado. A gente morava em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e eu me tratava em Porto Alegre. Nós estamos falando de 400, 500 quilômetros. Só que isso em 1984, 85. Esse trajeto, ele levava de ônibus 12, 14 horas. De carro 10, 11 horas. Então naquela época a gente brinca, né? Não tinha fralda descartável. Era aquelas fraldas de pano. E eu, devido às cirurgias que eu tive, eu fiquei muito tempo com ileostomia, colostomia, só que na época não tinha a bolsinha para as crianças, era um caninho. E aquele caninho às vezes estourava no meio do trajeto, às vezes entupia, o meu pai literalmente tinha que sugar. Então o meu pai conta algumas histórias. Eu tenho um fato muito, que eu acho que é muito importante. Eu estava esses tempos atrás, a gente estava na Disney, eu fui levar o meu filho mais velho, o Isaac, que tem 6 anos. Na época ele tinha 4 anos, eu estava numa fila de um brinquedo com o meu pai estava junto. E eu lembro que eu abracei o meu pai. E eu falei assim: pai, o senhor chegou a sonhar algum dia em eu estar aqui vivo, você com o seu neto? Porque eu tinha, a medicina, ela dizia que eu não podia ter filhos, né? Por conta de todos os problemas, quimioterapia e tudo. E eu tenho 2 filhos, o Isaac e o Matheus. E o meu pai me abraçou e falou assim: filho, não existia sonhos, existiam objetivos. O objetivo era que todos os outros dias você estava vivo. Então você dormia e eu queria que você acordasse vivo. Dormia e você tinha que acordar vivo. Esse era o único objetivo, não existia sonho. Ele tinha fé, né? Ele tinha uma fé que talvez ele não interprete como fé, mas o meu pai, ele não é convertido, né? Minha família toda é católica, mas católica afastada. E o meu pai, ele é um cara muito de razão, né? Ele é um cara muito inteligente, um cara de 3 faculdades. E então eu acredito que a gente interpreta como fé, porque a gente tem essa visão, né? Sim. Mas para ele, na verdade, eram objetivos, eram projetos que tinham que dar certo. Ele não conseguia aceitar em perder o filho, né? Então, mas consequentemente foi a fé dele que manteve ele de pé todo esse tempo, com certeza. E só Deus mesmo, porque a tua mãe ficava... Qual era a idade dos teus irmãos? Era pequeno também? Os meus irmãos, vamos lá, eu nasci em 1983, o meu irmão do meio nasceu em 1978, são 5 anos, né? E o meu irmão mais velho nasceu em 76. Então era tudo idades pequenas, né? Eram próximos de mim, são próximos, somos 3 irmãos. Então a minha mãe acabou ficando porque no início, na primeira idade, precisa mais da mãe, né? A mãe é mais presente, né? E é muito, eu falo muito sobre isso quando eu viajo, que normalmente a gente conhece as histórias das mães guerreiras, né? Sim. Que a mãe, ela é diferente. Eu digo, as mulheres dominam o mundo. O espírito, a palavra mãe, parece que ela traz um negócio para as mães. Elas viram umas leoas, literalmente. E não que o pai não seja, mas as histórias que a gente escuta de superação normalmente está baseada na mãe. Mãe com seu filho, mãe com seu...
E na minha história é diferente, né? Não que a minha mãe não foi uma guerreira, porque para ela também foi muito difícil, mas o meu pai, ele tomou a posição de mãe ali, né? E ele era o cara que ficou comigo durante 3, 4 anos ininterruptos, né? Indo de hospital, voltando de hospital. Cirurgias, ele não sabe precisar. Eu até, no meu livro eu falo que foram 70, 60 dias, mas a gente imagina que seja até mais dias ininterruptos de UTI. Eu acredito que deve ter batido mais de 100 dias seguidos de UTI. Agora, já imaginou um pai, né? Ele entrava, ele conta hoje que ele entrava, quando eu entrava pro centro cirúrgico, ele não sabia se era a última vez que ele tinha me visto ou não. Porque eu era muito pequeno, imagina, 1, 2, 3, 4 anos, era indefeso. E hoje a sua saúde? É 1000%. Nem parece que passou por todo esse processo de hospital. Eu tenho as marcas no corpo, eu tenho muitas cirurgias, né? Então eu tenho inúmeras marcas no corpo, mas fisicamente, nada. Seu Deus é maravilhoso, né, Thiago? É o médico dos médicos, né? O médico dos médicos. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Resgate, Thiago Bartos, ele que é empresário e evangelista, ele é sócio proprietário de 8 empresas e ele emprega mais de 1.000 pessoas? 200 pessoas diretas e mais de 1.000 indiretas. Olha só, isso é bênção para muitas pessoas. A gente estava até aqui nos bastidores conversando sobre isso, né? Então, o meu testemunho consiste, eu com 18 anos, eu fiquei milionário, né? Com 18 anos eu montei uma empresa, sabe aquela história, tá no lugar certo, pessoas certas que o mundo conta? E eu acabei aflorando uma arrogância muito grande, né? Uma arrogância onde tudo, você quer identificar um arrogante, você vê como ele fala. Tudo ele usa a primeira pessoa do singular. Eu posso, eu tenho, eu consigo, eu sou. E eu me tornei essa pessoa. Eu sempre fui de ajudar os outros, sempre fui de cuidar, mas com a intenção do coração errado, sabe? Era alguma forma de me valorizar, de me vangloriar. Então, eu ganhei muito dinheiro nessa época, eu alugava aviões, colocava amigos, ia para cassinos em outro país jogar, beber, fazer festa. Thiago, isso com 18 anos? 18 anos. Você já era um milionário? Milionário. E qual foi esse teu primeiro empreendimento? É uma empresa de comércio exterior, uma importadora e exportadora. Comprava e vendia produtos. E aí como foi que você conseguiu a ser milionário tão jovem e aí depois dormiu rico e acordou pobre? É exatamente isso. Eu ganhei muito dinheiro, isso durou 1 ano e pouco. E um dia eu dormi rico e acordei pobre. E eu digo que eu não acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre porque eu acordei devendo. Em um espaço curto de 2, 3 meses eu devia mais de 11 milhões de reais. Se nós trazer para a economia de hoje, nós estamos falando em 60, 70, 80 milhões. Aos olhos humanos, um menino ou qualquer pessoa, é uma dívida impagável. Então começou o famoso processo, deserto, enfim, como você quer chamar, né? Aonde eu fui tratado. Eu era tão arrogante, gente, tão arrogante, que eu chegava a dizer que se Deus existisse, ele me copiava. Eu não acreditava que Deus, eu achava que eu era o cara, que estava baseado na minha capacidade, no quanto eu era bom. Eu não entendia que não tem a ver com a minha capacidade, sim com aquele que me capacita. Eu brinco que eu sou um laranja no bom sentido de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu apenas administro as coisas na terra. E quando você estava no fundo do poço, certo? Como foi que você agora, quais os novos caminhos eu vou tomar? Então, na verdade, a minha arrogância era tanto que o fundo do poço na minha cabeça era algo passageiro, mas não passageiro por um propósito. Passageiro porque eu me sentia bom o suficiente que a qualquer momento eu faria alguma coisa. Só que o tempo e os meses foram passando e não foi bem assim. Foi então quando começou o meu processo de conhecer a Deus. E eu conto o meu testemunho, ele é um pouco longo, mas Deus me permitiu fazer uma prova dele, para provar que ele existia. No primeiro momento eu não aceitei, Deus usou outro profeta para falar comigo. Mesmo aí, você não acreditando em Deus? Então, e aí eu fiquei tanto saco cheio, que eu quis fazer aquela prova para provar que Deus não existia. A minha luta, a minha arrogância era para provar. Eu fiz um voto com Deus, propósito, para provar que ele não existia. Só que o problema é que a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. E eu encontrei Deus, tive um encontro genuíno e verdadeiro com ele. Aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. Isso em 2006 para 2007. Você tinha quantos anos?
2006, 2007, 20, né? Novinho ainda, né? Era novo. E aí eu comecei a minha vida cristã, só que eu comecei sozinho, né? Sem um discipulado, sem alguém. Até que Deus colocou uma pessoa na minha vida para me discipular. A mãe de um inclusive, que é um sócio meu hoje. E aí ela começou a me ensinar sobre Bíblia, sobre Deus. E eu me apaixonei pela palavra naquela época, né? Até que Deus usou a vida dela para falar comigo sobre um projeto que eu faria. Depois Deus usou um outro profeta para falar a mesma palavra. Isso você ainda estava falido? Mas falido. Não tinha dinheiro para... Assim, ó, meu carro, busca e apreensão. O apartamento que eu morava era meu, mas eu já tinha vendido ele. Eu já não estava pagando, o cara já estava me tirando do apartamento. Eu não pagava o aluguel de onde eu morava. Eu tinha que guardar o meu carro na vaga de um amigo para ninguém saber que eu estava em casa. Eu por muitas vezes dormi, eu estava em casa no final do dia só com uma vela acesa, para ninguém saber que eu estava em casa, eu não acendia a luz. Então assim, a situação era muito precária. E eu recebo uma palavra dizendo que Deus ia me levar para outro país, num trabalho, para os Estados Unidos especificamente, e que a partir daquele dia ia mudar a história da minha vida. Só que eu não sabia falar inglês, eu não tinha dinheiro, o meu passaporte estava vencido e eu tinha um visto negado. E Deus falou que ia me levar. Então a primeira palavra que eu recebo, eu não acredito. E Satanás vem na minha cabeça e fala: como que você vai viajar? Você não pode, você não é merecedor. E eu pergunto às vezes, você que está me escutando, quantas vezes Satanás já fez isso com você? Você recebe uma palavra de Deus, mas ele vem e faz você desacreditar. Ele tira a sua identidade. E foi o que Satanás fez comigo. Só que no mesmo dia Deus usou um outro profeta para entregar a mesma palavra, duas pessoas que não se conheciam. E eu comecei a acreditar. E uma semana depois dessa palavra eu recebo uma ligação, me contratando. Só que mesmo assim foi uma luta contra Satanás até acontecer, porque tinham 27 dias para um projeto onde eu não tinha dinheiro, não tinha passaporte, não tinha nada. Só que Deus, os planos de Deus são perfeitos. E resumidamente, um dia antes da viagem eu estava pegando meu passaporte com visto americano. Quem quiser assistir meu testemunho tem no YouTube, coloca meu nome. E fui para os Estados Unidos. E aí nessa viagem aconteceram algumas coisas, né? Que Deus, eu não digo que Deus testa a gente, mas algumas oportunidades aparecem para você mostrar o teu coração. E nessa viagem aconteceram algumas situações. E a partir dessa viagem, verdadeiramente, foi quando houve uma virada de chave financeira. Foi um novo recomeço. Um novo recomeço. E aí passou um tempo depois, veio uma empresa que queria comprar minha empresa, eu não vendi, virei sócio, enfim. E aí Deus instituiu 100 vezes mais do que eu perdi. E hoje eu sou batizado, eu congrego, eu sirvo, o meu testemunho viaja o Brasil inteiro. E então é aquilo que eu digo, né? Não tem a ver às vezes com aquilo que a gente cometeu de errado, não tem muito a ver. A gente tem as consequências, eu tive muitas consequências dos meus erros, né? Das minhas decisões, mas a grande questão é a gente guardar o nosso coração, né? Então hoje eu me sinto um pai melhor, um homem melhor, um filho melhor. Hoje eu entendi que eu sou filho de Deus Pai, que eu tenho lugar à mesa, que Deus não errou quando me escolheu. Mesmo que às vezes Satanás, ele tenta ainda vir na minha identidade, sabe? Sim. Às vezes Satanás pode estar indo na sua identidade, na sua casa. Te acusando, né? Te acusando, lembrando... Porque Satanás conhece o seu nome. Só que ele insiste em te chamar pelo seu pecado. Só que Jesus conhece os seus pecados. E ele só te chama pelo nome. Então... mas então você está validando o pecado? Não, eu estou dizendo para você que o pecado vai trazer consequências. Mas você se arrepender e se transformar genuinamente vai te trazer o grande, vai te trazer o novo de Deus. Deus vai trazer o novo de Deus sobre a sua vida. Ele vai abrir os céus. Eu entendo que uma vez que a gente se posiciona na terra e os céus e os anjos reconhecem, aquilo que emana dos céus transforma qualquer situação. E foi o que Deus fez através da minha vida. E não é só na minha vida, é através dela também. Sim. Porque hoje eu posso viajar e falar um pouco, não de mim, falar dele. Do que Deus fez. Falar o que Deus vida, fez, né? Porque o Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que está escutando a gente aqui. É o Deus que já preparou o seu amanhã. O que a gente não pode. Satanás, várias vezes, no meu testemunho eu conto, ele tentou me tirar do lugar geograficamente correto onde Deus queria me abençoar. E quantas vezes Satanás já tentou te tirar do lugar que ele quer te abençoar, que Jesus quer te abençoar? Então a gente precisa... Tá, Thiago, mas como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber? É simples. Relacionamento. Se eu estiver num lugar com 500 pessoas falando e a minha esposa entrar lá, ela sorrir ou falar alguma coisa, eu imediatamente reconheço a voz dela e digo: a Nayara está aqui. Por quê? Porque eu tenho intimidade.
Sim. O problema é que às vezes as pessoas querem escutar a Deus só quando o chamam. Não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem obediência. E a intimidade é o dia a dia, né? Dia a dia. É o tempo com Deus, é a leitura da palavra, é a oração. É o discipulado, é leitura. A gente tem um manual, né? Que é a Bíblia. É participar dos cultos, é participar da sua congregação, dos ministérios. Às vezes a pessoa só pega na Bíblia quando vem na igreja, né? Não. E o dia a dia. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente que acha que é meio pesado isso que eu vou dizer. Mas a igreja não transforma ninguém em cristão. Você vir no culto, desculpa, isso não diferencia você. Quero saber qual é o evangelho que você prega aí fora. As pessoas reconhecem você como um cristão pelas suas atitudes, pelo seu posicionamento? Ou você ainda está naqueles grupos do WhatsApp falando besteira? Perdendo tempo com coisas, Então assim, não é, Thiago, mas você está falando sobre perfeição? Não. Não existe perfeição, não existe santidade. Eu estou falando sobre obediência, relacionamento com o Senhor. Eu estou falando sobre a gente entender quem é o dono de todas as coisas. Sim. É a gente verdadeiramente colocar nas mãos... Eu digo que fé é ter certeza do final em meio ao processo. Então hoje a gente, infelizmente, a internet, essas coisas acabam desvirtuando as nossas atenções, né? E a gente precisa vigiar muito isso, porque às vezes eu não escuto o som de Deus porque o volume do mundo está muito alto. Então, às vezes, eu preciso abaixar o volume do mundo para começar a escutar a voz de Deus, para que Ele possa te direcionar para mais perto do propósito. E às vezes tu acha que está indo para perto do propósito, está indo para longe do propósito. Sim. E eu até estava vendo uma estatística que os brasileiros são mais que gastam tempo com a internet, né? Às vezes a pessoa gasta 13 horas numa rede social. Quantos minutos para ler a Bíblia? Às vezes 30 minutos acha muito, né? Para ler, ter comigo. Eu acho que é o equilíbrio, né? Eu vou te ser sincero, eu sou um cara, eu uso muito o celular, né? Eu trabalho com o celular. Eu uso muito as redes sociais, né? Porque hoje, quero ou não, é um canal onde... se você pegar minha rede social, eu falo somente de Jesus. Sim, muitas pessoas são alcançadas. São também, alcançadas, né? mas mesmo assim, às vezes eu tomo um puxão de orelha da minha esposa. Por quê? Pra vigiar. Porque o excesso é ruim. Tudo que é em excesso é ruim. Você tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, obviamente, eu sou um cara que eu adoro, às vezes, entrar na internet e ver uns vídeos engraçados. A minha mulher, às vezes, olha pra mim, eu tô rindo sozinha. Fala, o que você tá vendo? Por quê? Isso faz bem pra mim. Hoje ela entendeu que às vezes nesse momento eu tenho insights, eu tenho, sabe, eu de verdade, isso me acalma. Só que quando passa no excesso, ele já não se torna bom. Então eu não tô falando aqui que ninguém pode, não é isso. Mas assim, eu sou um cara que, como eu te falei, eu amo ver aquelas coisas, aquelas pegadinhas. Eu me mato rindo com aquilo. Acho que é coisa de homem, né? Eu acho muito engraçado e me faz muito bem, isso me acalma. Sabe? Porque o meu dia é muito complicado. Não dá também pra gente levar ferro e fogo tudo, sabe? Então, mas às vezes a minha esposa, ela me chama na chincha. A mulher sabe, ela me chama e fala, amor, eu acho que tá demais, ó, vamos dar mais uma atenção pras crianças. Tipo, então, não tô falando aqui que eu sou perfeito. Sim. Você entende? Só que assim, a gente tem que buscar aquilo que agrada. A Bíblia fala que a gente tem que ser parecido com Jesus, né? Então, assim... falando sobre a minha esposa, sobre o meu casamento, eu brinco, né, que eu não sei se eu mereço, a minha esposa é incrível e a gente conversa muito hoje sobre muitas coisas e óbvio, a gente tem discussões, a gente às vezes quebra o pau em discordar, em concordar, só que eu brinco que a minha mulher, ela é tão sábia. Se tu chamar a minha mulher agora, ela pode entrar e ela tá assistindo, mandar uma mensagem aqui e confirmar o que eu tô dizendo. Quem manda em casa? Ela vai dizer, é o Thiago. É o meu marido. Só que olha como ela é inteligente e sábia. Ela me manipula, no bom sentido, quem tá me escutando, para que no final a minha decisão seja o que ela quer. Você entende? Ela é tão inteligente que ela vai, e no final eu digo, é isso. Ela, tá bom, amor, mas o que eu falei é o que ela queria. E eu tô achando que eu tô mandando. Você entende? Então a sabedoria, quando a Bíblia fala da mulher sábia, as mulheres querem entrar muito em conflito. A minha mulher já sabe quando discute comigo, quando não discute. Sabe o momento. Na hora. Na hora, quando eu digo deu. E eu ao mesmo tempo ela. Então eu aprendi a lidar com ela também. Mas os casamentos hoje, o que eu recebo. E eu não sou evangelista de casamento. Né? Para casais, né? Para casais. Mas assim, se você pegar o meu Instagram hoje, sem exagerar, a cada 10, 20 perguntas em média, eu recebo umas 7 sobre casamento. Ora pelo meu casamento, para Deus transformar meu casamento. Aí eu normalmente não respondo online, eu chamo no direct quando eu consigo. Hoje
acaba sendo muitas perguntas, eu acabo até, peço desculpas quem me manda mensagem, eu não consigo responder. Mas eu digo, cara, eu não vou orar para Deus transformar seu casamento. Deus não vai mexer no seu casamento. Deus não vai transformar nada no seu casamento. Como assim? Deus não transforma casamento, Deus transforma pessoas que transformam casamentos. Então a gente às vezes condiciona no nosso cônjuge a transformação que a gente quer. Ai, como eu queria que ela fosse de tal jeito. Daí você olha pra você é desse jeito? Ninguém dá o que não recebe. Sim. Então a gente tem que parar de... Isso não é só para relacionamento, às vezes no seu emprego. Eu queria ser valorizado. Se eles me valorizassem, eu faço isso. Por que você não faz antes? Por que você não se prepara para receber a bênção? Isso. Às vezes Deus não muda essa situação porque Ele está esperando mudar você para mudar a situação. Isso mesmo. Então a gente condiciona demais as coisas nos outros, nos terceiros. Inclusive o Thiago Bartos falando da Nayara, né? Ele já estava falando aqui que a Nayara é tá sendo uma ótima administradora, né? Rapaz, vou dizer, ela escreve de um jeito. E aí eu já vou passar o contato para a pastora Zélia, que inclusive está ouvindo hoje o programa Gente de Negócios. Já tem uma palestrante aí para o culto das mulheres na segunda-feira. Não vão se arrepender. A Nayara, ela tem o dom da escrita, né? Ela escreve muito bem. Então, ela uma pregação... Hoje, inclusive, ela vai estar pregando num culto lá em Itajaí, na nossa igreja, acho que é Empreendedoras. E ela escrevendo é um negócio impressionante, assim. E ela está desenvolvendo o dom da fala. Então, a Nayara, a vida dela inspira. A minha pastora fala que só a presença da Nayara inspira. Isso, ela é diferenciada, minha esposa. Eu brinco que eu orei bastante. Ela não orou muito, né? Mas eu orei bastante. Então, pessoal, nós estamos conversando aqui com o Thiago Bartos, ele que é empresário e evangelista. Daqui a pouco vamos falar mais sobre negócios e, claro, a palavra de Deus. Mas a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. É isso aí, programa ao vivo, é assim. Mas eu quero agradecer a tua participação, a tua companhia aqui com a gente na Rádio Resgate. E já quero te apresentar a agenda da igreja. A Igreja Resgate tem uma agenda para toda semana, começando na segunda-feira, às 9 horas da manhã, Dia com Deus, às 19h30, culto, encontro, 21h45, oração dos grupos pequenos e às 19h30, Clube 316. Lembrando que essa é a última segunda-feira do mês. Inclusive, essa segunda-feira foi uma bênção o culto. Na quarta-feira, às 20 horas tem estudo de quarta e às 20 horas escola teológica. Na quinta-feira tem o 2A às 20 horas. No sábado, culto dos surdos às 18 horas e 20 horas esconderijo, uma programação específica para jovens. No sábado, no domingo, às 9h30 da manhã, tem a Manhã com Deus, às 18h30, culto da família. A Igreja Resgate fica na Rua Afonso Pena, 572. Você será muito bem-vindo a participar conosco dessas programações. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Resgate o nosso irmão Thiago Bartos, ele que é empresário, ele é sócio de 8 empresas, evangelista e tem andado pelo mundo falando sobre negócios e também levando a palavra de Deus, né, Thiago? É isso aí. E conta pra gente quais são os segmentos dos seus negócios hoje, Thiago? Hoje eu trabalho no segmento de comércio exterior, móveis sob medida, agronegócio, assessoria tributária, despacho aduaneiro. Tem inúmeros vertentes aí de negócio. Então são 8 empresas que você tem. Isso, hoje sim. Então quem saiu do nada, né, começou bem, isso, aos 18 anos milionário, isso, passou pelo deserto. Exato. E agora está em Canaã? Eu acho que sim. Pelo menos estou buscando estar, né? Tiago, hoje você tem alcançado milhões de pessoas através das redes sociais, através das suas ministrações também, dos convites que você recebe para pregar. Isso. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência. Aquilo que a gente estava falando até nos bastidores, né? Eu não sonhava isso, não pretendia isso e não queria isso, né? Na verdade, foi Deus, eu recebi uma palavra e Deus me chamou para que através daquilo que eu já tinha passado, das histórias e de tudo que eu acabo podendo passar sobre Ele, né? Sobre aquele Deus que é o Deus do impossível, o Deus que transforma, o Deus que pode fazer todas as coisas. Hoje, infelizmente, algumas pessoas pregam aquele o excesso, né?
Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E na verdade Deus pode fazer todas as coisas. Isso depende mais de nós do que dele, né? Depende do nosso posicionamento, das nossas decisões, dos caminhos que a gente decide trilhar, né? Trilhar. E hoje a tua presença é bem forte nas redes sociais, TikTok, YouTube. Isso. Aí você tem também os teus negócios. Como você dá conta de tudo isso? Olha, como você administra? Eu vou dizer pra você, essa semana até meu corpo deu um pedido de help aí. Eu cheguei de viagem de um evento de Gramado, Rio Grande do Sul, que a gente teve uma conferência lá muito abençoada. Cheguei no domingo e minha imunidade começou a cair. Eu até achei que ia ter que desmarcar, porque até ontem eu tava sem voz nenhuma, hoje que minha voz tá voltando. Aí Deus é bom. É bom, mas a gente tenta se alimentar bem, dormir quando pode, né? Fazer exercício físico, tentar manter uma vida saudável para que o corpo também, né, onde habita o Espírito Santo, ele esteja também bem cuidado, né? Sim. Mas eu vou dizer pra você, é corrido, é bem corrido, mas graças a Deus, Deus tá honrando. E seu mais novo projeto, A Mesa. Isso. Tem sido bênção na vida de muita gente, né? Tem sido. O projeto A Mesa é algo que Deus me deu ano passado, né? Onde eu levo alguns temas à mesa, baseados na Bíblia. E tem alguns convidados, né? Isso é um produto específico pro YouTube, o TikTok também, YouTube e o Spotify, né? Tem alguns cortes no TikTok e no Instagram. Mas ele é um produto específico, né, para vídeos no YouTube. São vídeos entre 10 e 13 minutos. Fica lá no meu canal, Thiago Bartos. Quem puder assistir, já tá na terceira, eu gravei agora, né? Já tá passando a terceira edição dos vídeos, né? Eu faço 10 por vez, então já tá no 23, eu acho, 22. Já tem gravado 25. Mais algum... 25, né? E agora vai ter mais 5 que já estão gravados. E agora no mês que vem, em outubro, agora eu gravo de novo. Em dezembro eu gravo de novo. Você tira um tempo só pra gravar os vídeos? Isso, num dia só. Eu gravo as mensagens seguidas, 10 mensagens. Gente. Seguidas, são 6, 7 horas de gravação. E aí é na sua casa? Não. Hoje, antes eu alugava estúdios, hoje eu tenho um estúdio próprio. Eu montei um estúdio de gravação. Aí tem uma equipe? Tem uma equipe que é o Nick e a Bia, né? Que fazem meu audiovisual, que fazem as gravações. E a gente fica lá 6, 7 horas gravando. Gente, é trabalho, né? É trabalho, mas ver quantas pessoas estão sendo alcançadas. Exatamente. Né? Vale a pena. Os testemunhos, né, valem... Eu vou dizer pra você que por muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Por muitas vezes eu achei que eu desistiria. Mas Deus sempre vem me trazendo testemunhos e pessoas pra... A gente não tem noção do que a gente alcança, assim. A gente não faz ideia das vidas que a gente transforma através da palavra de Deus. São vídeos, eu recebo testemunhos, assim, se eu contar aqui, eu até me emociono, porque são inúmeros testemunhos de pessoas que pensavam se matar, escutaram um áudio e não fizeram, e assim sucessivamente. E é isso que motiva prosseguir, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Olha, nós estamos falando hoje com o Thiago Bartos, ele que é empresário, empreendedor e evangelista. Ele começou aos 18 anos já a ser empreendedor, já nasceu no sangue o empreendedorismo, Thiago? Pois é, minha família não é, assim, meu pai não era empreendedor, meu pai é funcionário público federal, mas eu desde muito cedo sempre gostei disso, né? Então a minha primeira empresa foi com 18 anos, né? Então acho que eu posso me considerar um empreendedor. E quais os desafios de se empreender? Hoje e sempre, né? Hoje, empreender no Brasil, além de todas as questões que existem, esses mecanismos tributários, as legislações, né, que acabam tendendo para um lado para o outro, quando a gente lida com pessoas é muito complicado, né? Sim. Então tem que ter mesmo muita sabedoria, discernimento, né? E vontade de prosperar, de conquistar. Hoje a responsabilidade são muitas pessoas que a gente tem responsabilidade, né? Sim. Que dependem direta e indiretamente da gente. Então, mas o Brasil todo dia é uma surpresa, né? Todo dia é uma decisão lá no STF que muda tudo. Sim. Para nós que somos empresários, né? Assim, para os trabalhadores também não é fácil, mas as mudanças diárias, a instabilidade é um problema, né? Sim. E tem algum profissional que você admira, tanto no mundo do empreendedorismo, quanto agora como você começou a pregar as mensagens? Tem algum pregador que te inspira, algum pastor? Então, né, eu acho que inspiração a gente tem que ter, né? A gente tem que só cuidar para não ter idolatria, né?
No meio empresarial existem inúmeros empresários, clientes meus, que me inspiram demais, sabe? Que a história me inspira muito, muito mesmo, né? E no meio cristão, eu tenho inúmeros, tenho o meu pastor, né? Que é o pastor Júnior Rostirola, que é uma inspiração para mim, a história dele. Ele esteve aqui no penúltimo Encontro dos Homens, né? Sim, no penúltimo foi ele que veio. Mas foi forte demais, foi lindo. A história dele do abraço é muito legal. Mas a história dele, o homem que ele é, ele me inspira muito, né? Tem o próprio pastor Cláudio Duarte, que eu tenho a honra de ser amigo dele, de viajar. Estava com ele agora, né? No final de semana, no mesmo evento a gente pregou. Tem o bispo JB Carvalho, que é uma pessoa que eu me inspira. Tem o apóstolo Joel Pereira, que é uma pessoa também que me inspira absurdamente mesmo. Então, existem inúmeras aqui, eu posso estar falhando de outros pastores que me inspiram muito, sabe? E existe muita gente boa, sabe? Mas tem muito. As pessoas criticam, apontam o dedo, enfim, né? Mas tem tanta gente boa. Eu digo, as pessoas me perguntam, tem mais gente boa ou gente ruim? Mas inúmeras vezes pessoas boas. Sim. Os ruins é minoritário nesse nosso meio. Os ruins é o minoritário, então tem muita gente boa. Mas é aquela coisa, né? Você faz 10 coisas certas, erra em uma, só vão lembrar da uma errada, né? É a mesma coisa. Inúmeras pessoas maravilhosas, as pessoas focam na... Incrível como o ser humano é, né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala, né? Quantos aviões decolam por dia? Inúmeros, milhares. Caiu um avião lá na Indonésia, é motivo de reportagem. Infelizmente a gente é assim, né? E quantos acidentes de carro matam mais pessoas do que um avião quando cai, né? Então assim, o pastor pode fazer uma vida inteira correta, ele é homem, ele é falho, ele é pecador, ele comete um erro, todo o ministério dele às vezes é apontado como em descrédito por causa de um erro. Então a gente tem que cuidar muito sobre apontar o dedo, né? E é importante ter experiência, Thiago, para se empreender? Alguma forma? Assim, como que eu vou te dizer? Você não pode entrar num negócio que você não conhece nada dele, né? Você tem que estudar o negócio. Eu não digo ter experiência, mas ter estudado ele, né? As startups hoje, se você pegar as maiores startups que tem, são jovens que começaram a conversar sobre um determinado assunto e montaram uma empresa. Eles não tinham experiência. Não tinha experiência nenhuma, mas eles adquiriram conhecimento. Você fala de conhecer o mercado? Que vai entrar, que você vai empreender, né? Não tem como você aventurar no mercado, ainda mais no Brasil. Você tem que ter conhecimento, não precisa ter experiência. Experiência você vai adquirir com o tempo, né? Mas você tem que conhecer o mercado que você quer empreender. Isso é importante, é uma dica, né? Pra quem quer começar. As pessoas, mas eu não tenho experiência, eu nunca fui isso. Pois é, você nunca foi, tem que ser a primeira vez, irmão. Não tem como, eu nunca fui empresário, tive que ser. Mas eu estudei, né? Sobre o assunto, eu estudei o mercado. Então a dica é você se preparar para o mercado que você vai entrar. A experiência ela vai ser dia a dia. Mas você tem que se capacitar. Né? Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre negócios, que daqui a pouco, 2 minutinhos para o nosso intervalo, mas antes eu quero te convidar para participar do Bazar de Assistência Social. A Assistência Social da Igreja Resgate está arrecadando roupas, calçados e acessórios para o bazar que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Todo o valor arrecadado será revertido em cestas básicas para ajudar pessoas necessitadas. Então, contamos com o apoio de toda a Igreja Resgate para estar arrecadando roupas, calçados e acessórios e abençoar outras famílias. E também você já conhece a Lírio do Campo? Então, vou te apresentar. São produtos de limpezas, lava-roupas líquidos, amaciantes. Tudo o que você precisa você encontra lá na Lírio do Campo. E mais, você pode receber no conforto da sua casa. É só fazer o pedido pelo 47984296022. A Lírio do Campo fica na Rua Florianópolis, 1245, no Guanabara. Também nós estamos falando sobre empreendedorismo, né? Você precisa de um contador para te auxiliar nessa parte de contabilidade? Fala com a JBC Contabilidade, que está há 25 anos no mercado, atendendo pessoas e negócios. Então, a abertura de empresas, imposto de renda, você pode falar com a assessoria da JBC Contabilidade no 47996046973. A JBC Contabilidade está localizada na Rua Monsenhor Gessino, 127, no Floresta. E também no dia 1º do 10, nesse sábado,
nesse sábado agora, domingo, 1/10, vai ter o almoço missionário. Então você quer abençoar a missão? A Igreja Resgate é uma igreja missionária que dá todo o suporte a 22 missionários que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Então você pode vir após as 11h30, você pode reservar com a Lúcia no 4799151540. Vamos ter medalhas de frango e carne de panela. Gente, é um almoço maravilhoso, esse almoço missionário. O irmão Edson e toda a equipe aí prepara com todo carinho para você poder abençoar outros missionários. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais com o nosso entrevistado de hoje, Thiago Bartos, ele que é empresário e evangelista, está dando várias dicas aqui para quem quer começar a empreender, contando o seu testemunho. Eu particularmente fiquei muito feliz quando ele aceitou o nosso convite e daqui a pouco vamos continuar falando mais, conversando mais com ele sobre negócios, sobre a palavra de Deus, os segredos de se empreender, né, de acordo com a vontade de Deus. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Gente de Negócios aqui na Rádio Resgate. Muito obrigada a você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do Brasil, Joinville, Manaus, Itajaí. Muita gente ouvindo o programa Gente de Negócios. Hoje estamos com um entrevistado especial, Thiago Bartos, recebeu o nosso convite, ele que é empresário e evangelista. Tem uma coisa a agregar, não é só empresário, né? É empresário e evangelista e tem sido assim, tem abençoado muitas famílias através do seu testemunho. Mas antes eu quero falar com você. Você quer registrar os melhores momentos do seu evento? Aniversários, casamentos, reuniões de empresas? Entre em contato com a gente. Nós produzimos material de boa qualidade, rápida entrega e preço acessível. Faça já o seu orçamento no 4799-9704-5103. Nós vamos ter o prazer em atender você. Thiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite, de coração mesmo. Eu fiquei, até quando eu fui iniciar o programa, né? Eu falei, Kleber, me passa aí alguns contatos, alguns empresários e estava o seu nome era o primeiro da lista. Eu falei, que legal, que honra. Aí até o meu esposo veio para o encontro dos homens, né? Ele falou, Edilene, a gente tem que trazer esse irmão para o Gente de Negócios, porque o testemunho dele é uma bênção. Amém. E a sua vida tem impactado várias pessoas, tanto de forma espiritual quanto no mundo dos negócios. Então, é isso que é muito incrível. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que ou me conhecem pela internet, né, que acabam através do mecanismo do Instagram, de todos os mecanismos, e vão no YouTube, jogam meu testemunho, acabam assistindo o testemunho, que tem números, várias igrejas e eventos, e assim como pessoas que participam aqui mesmo da Resgate, sem brincadeira, eu recebi mais de 70, 80 mensagens. Depois que você ministrou? Depois da ministração, dizendo que aquela palavra trouxe um renovo, fez edificar a fé das pessoas, né? Porque é o que eu digo, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, tem a ver com aquele que nos capacita. Então, na verdade, o que eu trago é mostrando que assim, o mesmo Deus que cuidou de mim é o Deus que quer cuidar de você. Então, eu recebo muito disso. Recebo daí, obviamente as pessoas daí tentam fazer negócios comigo também, tem pessoas que me buscam para fazer negócio, parceria, existem pessoas que pedem dicas, né? Eu sou muito contra, cara, é muito incrível, porque uma coisa eu contar uma experiência minha. Sim. Só que ela não é aplicável para todo mundo, né? Com todo respeito aos coaches, sim, né? Com todo respeito, não tem fórmula mágica, gente, para ficar rico. Não tá na Bíblia. A Bíblia não te ensina a ficar rico. A Bíblia fala sobre prosperidade. O que é prosperidade? É não te faltar nada. A Bíblia não diz em te faltar tudo. Óbvio que existem pessoas com o dom da riqueza, com propósito. Mas a gente tem que parar de entrar nesses contos de fadas, nesses cursos que são vendidos por aí, te ensinando a virar soldado, virar, sei lá, os nomes que se dão. Pessoas vendendo chaves, te ensinando a ficar rico, milionário, mandando você largar tudo, largar seu emprego. Ei, busque ao Senhor. Quem vai guiar os seus caminhos é Deus. Como foi a minha experiência pode não ser aplicável para o seu negócio. O meu negócio, o meu sócio está até escutando agora, o Flávio, o nosso negócio, a gente foi completamente maluco. A gente foi irresponsável para chegar onde a gente chegou. Você entende? Eu não tenho, se eu botar num livro como a gente chegou onde a gente chegou, vai quebrar metade do país.
Porque a gente foi maluco, a gente sempre deu um passo maior do que a gente podia. Hoje eu entendo que era fé, que era propósito, mas na época não era. Nós éramos 2 meninos muito bons profissionalmente, né? Somos cristãos, foi a mãe do Flávio que me discipulou no início. Mas se você olhar mercadologicamente, vamos esquecer o mundo espiritual, o sobrenatural, porque eu e Flávio somos resultados do sobrenatural. Não sei se ele vê dessa forma, mas eu vejo. Sim. Sim, a gente é muito competente, honesto, trabalhador, só que, cara, quem nos capacitou é acima de nós. É um propósito dele. As nossas empresas, o Flávio é sócio de muitas dessas empresas que eu falei. E a grande questão é o quê? É que não tem fórmula mágica. Se eu e o Flávio contar verdadeiramente... Cara, e o Flávio é o cara que é o pé no chão, sabe? Eu sou o malucão. Então o Flávio ele é o cara... Ele é a razão. E eu sou emoção, porque eu sou comercial. Eu cuido de toda a parte comercial, marketing, logística. E ele é o cara que cuida do operacional e financeiro. Então assim, o Flávio eu chegava assim na empresa, um exemplo bobo, tinha lá, a gente começou com 2 funcionários. Contrata funcionário. Pô, mas não tem gente, mas vai ter. Eu ia pras reuniões, ele brinca, eu mentia. Os caras chegavam pra mim e falavam assim, quantos contêineres você tá fazendo por mês? Eu falava 1.000. Eu tava fazendo 300. E quando eu começava a fazer 1.000, eu falava que eu tava fazendo 2.000. Eu literalmente semeava. Sei que é uma mentira, que é o tiaguês, tá, gente? É tiaguês, tá? Então o meu tiaguês, eu plantava isso. Eu lançava essa semente nos céus. No mundo espiritual, eu falava, ei, é 2.000, é 3.000. Cara, hoje a gente tá batendo aí, sei lá, quantos contêineres por mês. A gente vai fechar esse ano batendo recordes. Você entende? Nós vamos bater quase 10.000 contêineres esse ano, e isso é verdade. Mas eu já vou dizer pra vocês que eu tô fazendo 20.000 contêineres, viu? Flávio, pra você ficar bravo comigo. Já vai profetizar. 20.000 contêineres por mês. Por quê? Porque é isso. Então, não existe, gente. Gente, olha pra mim, por favor. Olha só. Não tem fórmula mágica. Você quer fórmula mágica? Seja trabalhador. Seja obediente. Leia a Bíblia. Seja dependente do Senhor. Cuide da sua família. Tem gente que não cuida da sua casa e quer ser abençoado. Nosso principal ministério é a nossa casa. Cuide da sua esposa. Esposas, cuidem dos seus maridos. Você entendeu? Então assim, a gente precisa, de verdade, ter prioridades. Pare de focar no dinheiro. Prosperidade e dinheiro não tem nada a ver. Eu conheço muito rico que não é próspero. E conheço muito próspero que não é rico. Então prosperidade não te faltar amor, não te faltar família. Você entendeu? Não adianta conquistar o mundo. Não adianta ficar milionário se você não tiver pra onde voltar. Então, valorize a sua casa. Você quer uma chave, como eles falam? Você quer virar soldado, não sei o que? Eu vou te dar uma chave. Ó. Chave do Thiago, de graça. Seja obediente ao Senhor e valorize a sua família. Que Deus vai prosperar a sua vida. Pare de correr atrás de dinheiro. Pare de correr atrás de riqueza. Thiago, tá dizendo que é ruim? É fácil pra você que tem. Não é ruim, não. Quem dizer pra você que dinheiro é ruim, está mentindo. É hipocrisia. O dinheiro te traz facilidades? Sim. O dinheiro te traz conforto? Sim. O dinheiro, ele empurra você um pouco mais rápido? Sim. Só que o dinheiro é o principal motivo da sua queda. Porque, junto com as facilidades que te traz, ele traz coisas perigosas que você tem acesso que antes você não tinha. Por isso, vigie o seu coração. Se a chave que você quer, tem 2 aqui. Seja obediente ao Senhor e cuide da sua família. O resto Deus vai prosperar. Se capacite, como eu falei aqui atrás. Estude sobre o que você quer. Não condicione, talvez o emprego que você tem te valorize para você mudar. Mude antes para que o emprego te valorize. Se você não está num lugar que você entende que seja um lugar de Deus, ore para o Senhor. Se Deus te tirar de lá, ele fecha uma porta, mas ele abre outra. Existem, eu sempre falo sobre 2 vontades. Vontade permissiva e a vontade absoluta. A vontade permissiva é a vontade que o Pai permite. São as portas que você abre com a sua própria mão. É aquela que você pede tanto que Deus, mesmo não sendo o que Ele quer, fala, tá bom, vai. Só que as consequências é contigo. A vontade absoluta são as portas que você pode tentar abrir, que você não vai abrir. É a vontade absoluta do Senhor sobre a sua vida. Pare de buscar somente as permissões de Deus. Eu pergunto para todos os pais e mães que estão nos vendo. Você, para educar, você disse mais sim ou mais você tem filho? Tem. Você educou seu filho com mais a palavra sim ou mais com a palavra não? É o não, porque o não corrige, o não protege. O não é cuidado. O sim muitas vezes é o quê? O sim é comodismo. Tá, vai filho, faz. Mesmo sabendo, tu vai cair. Mas às vezes você tem que deixar o teu filho cair. Sim. Às vezes teu filho tem que quebrar uma perna, às vezes nossa, como é... Não é verdade. Isaac, eu falo pra ele, não faz. Isaac,
papai tá falando pra você não fazer. Tá bom. Falei, o que eu te disse? Não faz. Então, Deus é igual. Pai, eu quero tal coisa. Deus não responde. Pai, eu quero tal coisa. Deus não responde. Aí eu escuto muito assim, ó. Ai, eu tive paz no meu coração. Irmão, paz no coração não quer dizer que é de Deus. A Bíblia diz o quê? O coração do homem é o quê? Enganoso. É enganoso. Então não vincula as tuas decisões à paz no coração. Isso é para validar aquilo que você quer. Hoje, eu não busco paz no coração. Eu escuto e reconheço a voz daquele que fala comigo. Busque na intimidade o Senhor. Não tem lá aquela passagem? Vá para o seu quarto, feche a porta, entre no seu secreto e busca o Senhor. Acabou. Deus responde. A Bíblia diz que Deus é sim, sim, não, não. E se Ele não falar nada, você não faz nada. É simples, né? É simples. Sim é sim, não é não. E se Ele não falar, você fica onde você está. Você não muda nada, você não empreende, você não sai do teu emprego, você não faz nada, você espera. Existem estações. Olha só. A gente é do tempo, nós três aqui somos do tempo do Mario Brothers, lembra do joguinho? Como que era o Mario? Fase por fase, pulava na bandeirinha. Sim. Só que em cada fase a gente o que ganhava? Ganhava aquele foguinho, a gente aprendia a voar, várias coisas aconteciam. Daí chegava lá no final, a gente tinha que matar aquela tartaruga. Sim. Como a gente aprendeu todas as coisas, estava com as armas que a gente pegou, nós matava facinho aquela tartaruga. Hoje, nos videogames Play, sei lá, que já tá no Play 720, aí sei lá qual Play que tá, você pode jogar a primeira fase e jogar a última. Matar o vilão, tentar matar. Só que ninguém consegue matar. Por quê? Porque em todas as fases que você pulou, você pegaria uma arma ou você seria treinado para alguma coisa. A nossa vida é igual. Pare de querer pular fases e ir direto pro final. Viva cada fase. Cada fase que a gente vive, seja o deserto. O deserto foi a melhor coisa da minha vida. Viva o deserto. Porque no deserto você vai ter armas que você vai aprender. Você vai aprender a voar, jogar foguinho, você vai aprender a pular. Para que quando você chegue na fase final, você esteja capacitado. O problema é que nós, seres humanos, a gente quer adiantar o processo. A gente quer dar aquela, como eu estava falando isso, uma ajudinha para Deus. Eu tenho um vídeo sobre isso. Deus não precisa de ajuda. Olha só Sara. Sara foi querer ajudar. Porque Abraão tinha uma palavra, que a geração de Abraão, Sara era estéril, ela falou, peraí, se não vai se cumprir, porque eu não posso dar filho, ô Agar, senta lá com ela, deita lá com ele. Aí quando Abraão chega para Deus e fala, Deus, tá aqui meu filho, maior de idade, agora pá, faz a promessa sobre ele, cumpre a promessa. O que Deus falou? Não falei, o filho vai ser seu e de Sara. E quando Sara escuta, o que a Bíblia diz? Quando recebe a palavra do anjo, que ela ri. Resumo da ópera. Nasce Isaac, filho da promessa de Abraão e Sara, sendo estéril. E o filho de Agar, Ismael, se não me engano, se não me falha a memória. Ismael persegue Isaac até hoje. Se a gente olhar historicamente, até hoje existe a perseguição. Por quê? Porque Sara foi querer... Nossa, mas ela estava com o coração cheio de boas intenções. Por isso que eu digo, cuidado com as boas intenções. Cuidado com as boas intenções. O coração de Sara era boas intenções. Ele deixou o seu marido se deitar com outra para cumprir uma promessa. Só que isso não é dependência no Senhor. Então ela quis dar um jeitinho. E até hoje essa perseguição ainda existe. Existe, né? Por conta de falta de confiança, né? É porque fé é certeza do final em meio ao processo. Então eu não vou negar que muitas vezes eu passei por um problema recentemente de hepatite C, onde eu fiz um tratamento e não teve efeito. E eu tinha uma palavra, igual Abraão, de cura. E eu não vou negar que meu lado humano não é feio dizer que eu tive medo. Eu tive medo. Porque não deu resultado o primeiro tratamento. E eu lembro que Deus me confrontou, o Espírito Santo falou, você conhece a história de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Jesus chorou por Lázaro. E Jesus não curou Lázaro. Jesus ressuscitou. Por isso que às vezes os teus olhos estão em busca de uma cura. Mas o que Deus quer fazer é te ressuscitar. O que isso quer dizer, Tiago? Eu vou morrer e Deus me ressuscitar? Não, meu amigo. Eu estou dizendo para você que às vezes o milagre que você está querendo, o que Deus quer fazer é muito maior. Através da sua vida, o que ele vai fazer? Ele vai edificar a vida de todos à sua volta. O milagre de Lázaro foi o quê? Jesus entrou lá? Não. O milagre foi quando o quê? Jesus manda Lázaro sair. Às vezes vai ter lugar que você vai ter que sair porque Jesus não vai entrar. E o milagre vai acontecer quando você estiver fora de onde você está. Então, geograficamente, é muito importante a gente saber onde a gente está. Geograficamente, é muito importante saber se é lá que Deus quer que a gente esteja. Então, eu tive essa hepatite C, fiz o tratamento e não fez efeito. Fiquei triste. Meu sócio está me dando, lembra? Eu cheguei e não deu efeito. Vou ter que refazer todo o tratamento. Daqui 4 meses. Só que para refazer o tratamento, você precisa esperar todo o remédio sair. Eles falam desmamar, né? Quem é médico está nos escutando.
E aí eu faço os exames de novo para ver a carga viral, o tipo de vírus, e para poder fazer um outro antiviral. E é 90 dias de tratamento. Eu sofri bastante no primeiro. E nesse meio tempo, eu tenho uma palavra. E eu fiz os exames, resumidamente a história, porque a gente também tá com o tempo acabando. E quando eu fui mandar os exames pra médica, pra ela comprar o remédio, eu tava curado. Jesus me curou sem nenhum tratamento. Então, ele me ressuscitou. Não ressuscitou porque eu tava morto, mas ele fez diferente. E esse meu testemunho edifica a vida de muita gente. Através do meu testemunho, talvez você que está me escutando em casa, que tem uma doença, ou os médicos conhecem alguém que tem uma doença que os médicos já desenganaram, ou que fez o tratamento e não se cura, ou tem uma dor que você não sabe de onde vem. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu conheço o médico dos médicos. Deus talvez nessa tarde está falando pra você que ele quer fazer assim como Lázaro. Ele quer fazer de uma forma diferente. Não desista. Busque ao Senhor. Ele pode todas as coisas. Amém. Amém. É só confiar, né? Amém. Tiago. Amém. Tiago, só uma última pergunta. No caso, para quem está começando a empreender. Certo. E aí está empreendendo e parece que as coisas não dão certo, vai. O que fazer nessa situação? Recebo muito. Eu faço uma única pergunta. Quando você foi empreender, com quem você falou? Muitas pessoas me procuram: Tiago, você pode orar por mim para Deus me ajudar no meu negócio? Eu falo: posso. Só deixa eu te fazer uma perguntinha. Quando tu foi fazer o teu negócio, você perguntou para Deus? Porque é muito fácil eu dar o passo, fazer e no meio da confusão eu peço para Deus me ajudar. Então a Bíblia fala que todos os grandes reis tinham bons conselheiros. Eu vou dizer uma coisa: sem um bom conselho, sem conselheiros, é muito difícil as coisas dar certo. Quando a gente traz pro unitário, eu sou, eu consigo, eu não preciso de ninguém, as coisas patinam. Então às vezes você tá num problema no seu negócio, você empreendeu uma coisa que para os seus olhos parecia perfeita, só que ela não está funcionando. Talvez o que você precise é apenas de um conselho. O que você precisa, às vezes, é verdadeiramente escutar os outros. Sair do seu modo eu, porque o negócio é meu, porque o risco é meu. Eu escuto: mas o risco financeiro é meu, mas os funcionários... Eu sei, mas você não quer viver algo diferente? Tem muita gente querendo viver o diferente, só que fazendo igual toda hora. Só orar. Não, não é só orar. Orar é a parte muito importante. Né? Você tem que orar todo o tempo todo pro Senhor, pedindo discernimento, sabedoria, visão espiritual dos céus. Só que não adianta Deus te dar a visão, Deus te dar o discernimento, e você não mudar. Então assim, Deus, a Bíblia fala muito sobre Deus usar sonhos, Deus usar pessoas. Deus usou até uma mula para falar com o profeta quando ele queria. E a gente às vezes não ouve as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente precisa cuidar quem a gente ouve. Porque sabe qual que é às vezes o problema? Que é o contrário. Tem pessoas que estão ouvindo demais os outros e deixando de fazer aquilo que Deus quer. Tem pessoas aqui que estão contando os seus sonhos para destruidores, assassinos de sonhos. Cuide para quem você conta os seus sonhos. Eu sempre digo que sonho não se conta, você testemunha o resultado. Então, você tem que ter o equilíbrio. Mas como que eu faço isso? Leia a Bíblia, oração, relacionamento com o Senhor. O Deus, ele afasta pessoas das nossas vidas porque ele escuta conversas que a gente não escuta. Às vezes Deus quer afastar pessoas das nossas vidas, só que a gente fica segurando aquelas pessoas nas nossas vidas. Por isso, por aquilo, porque me ajudou. Beleza, ele pode ter ajudado por um tempo, ele pode ser um amigo de estação. Eu não estou falando aqui em abandono, mas você não precisa andar junto. Amai os seus inimigos, perdoar a todos, mas não ande com todos. Selecione as pessoas que andam com você. Então, é como eu te falei, não existe uma dica pronta para o empreendedor. Uma receita, né? Não tem receita. Parem de gastar dinheiro com esses cursos, por favor. Pare. Obediência ao Senhor. Busque o Senhor. Você entende? Busque bons conselheiros. Busque contar as suas coisas a pessoas que celebram. Olha, procurar gente para chorar contigo é muito fácil. Agora, gente para celebrar com a tua vitória é muito mais difícil. Busque pessoas que celebram com você. Busquem pessoas no seu ramo que tenham mais experiência. Olha só, tem muita gente vendendo curso para ensinar os outros a ficar rico, mas nunca foi empresário. Ele tá ficando rico vendendo curso para os outros ficar rico. Ele nunca foi rico. Aí agora ele tá ficando rico porque os outros estão comprando e ele tá ficando rico. Mas ele nunca empreendeu. Ele ensina uma fórmula que ele nunca aplicou na vida dele. Que não existe, né? Não existe aquilo. Então a gente tem que parar de gastar o nosso tempo com essas coisas. Porque isso é fogo de palha. Isso te dá um ânimo que ali na frente você vê que não tem resultado. E é muito pior. Você se endividou. Eu vejo muita gente ensinando. Não, você tem que ser um soldado, um coronel, um sei lá o que eles ensinam, essas coisas. E saia, se a empresa não sabe, saia da empresa.
vai montar o seu negócio, vai fazer. Gente, mas isso não está na Bíblia. Onde é que está escrito que todo mundo vai ser dono, que todo mundo vai ser rico, que todo mundo... A única coisa, todos seremos prósperos. Então assim, parem de cair nesse conto de fada. Você tá entendendo? Procure o seu pastor, procure o seu discipulador, veja com seus amigos do grupo de oração. Mas por favor, gente, vamos parar de se aconselhar com pessoas que vendem contos de fadas, coisas que eles não são aquilo que estão vendendo. E muitos desses que ensinam você a ser rico, ele é pobre. Ele quer te ensinar uma coisa que ele não é. Então assim, existem muitos cursos bons, existem muitos cursos capacitadores muito bons, existem muitas coisas muito legais. Eu mesmo faço curso de teologia, faculdade de teologia, existem muitas coisas legais. Mas a gente tem que parar de acreditar e botar a nossa vontade em cima do homem. Alisson, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Sim, só para finalizar, né? Você recebeu um talento muito grande de Deus, né, na área de negócios. E você tem conseguido retribuir a ele tudo que você deu, tanto em conhecimento, em habilidades e também em dinheiro? Então, a gente estava conversando, muito boa a sua pergunta, você relembrou ela, que a gente conversou nos bastidores. Eu já tive muito dinheiro, perdi muito dinheiro e hoje, graças a Deus, Deus restituiu. Eu acho que a gente não pode ser um acumulador no reino. Eu entendo que eu sou um laranja de Deus de verdade. Então, eu sou um cara que eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu entendo que é primícia, eu honro a vida do meu pastor, eu cuido do meu pastor, eu ajudo os ministérios da minha igreja. Enfim, eu não tô aqui para dizer o que eu faço, eu acho que como a Bíblia fala, o que uma mão faz, a outra não precisa ver, mas, resumidamente, eu não sou um cara que eu acumulo as coisas para mim. Eu entendo que o que eu posso fazer pelo reino, e eu faço inúmeras coisas, que está no meu secreto, no meu coração, e que Deus conhece o meu coração. Então eu não acredito que tem como... Eu tenho uma frase que eu digo: quem divide, multiplica. Assim como quem organiza, multiplica. Então eu acredito muito que a honra, a obediência às escrituras... Eu vejo pessoas jogando no Google hoje, validação para não dar dízimo. Meu Deus. É uma coisa absurda, gente. O dízimo é antes dos mandamentos. Se você pegar lá atrás ainda em Gênesis. Então assim... Mas não adianta você só dar o dízimo porque é obrigação. Nem dê. Os pastores vão querer me matar, mas não dá. Não dá o dízimo se você vai dar só porque tem que dar. Entenda o que você está fazendo. Dê de coração. Entenda que você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Ele te deu 100 e só pediu 10. Você entende? Tem as pessoas que não valorizam a oferta. Eu tenho um profeta, chama Vitor Hugo, ele é um pastor também, que ele me ensinou esses dias sobre o princípio da oferta também. Cara, a oferta ela é tão importante quanto o dízimo. Eu não vou lembrar de cabeça aqui as passagens bíblicas que ele me deu, mas... Então assim, a gente precisa... Eu digo para todos os empresários que estão me ouvindo, a gente está falando aqui sobre empreendedorismo. Não existe nenhum investimento, aplicação, eu aplico em vários lugares, fora do Brasil e no Brasil, que dê mais retorno do que o reino de Deus. Você está me dizendo que o reino de Deus dá dinheiro? Não. O retorno que vem de Deus é prosperidade, é amor, é cuidado. Saúde. Então, os empresários que estão me escutando, invistam no reino de Deus. Busquem entender, peça para o seu pastor te ensinar o que é o dízimo. Tem muitas pessoas que não dizimam, porque às vezes também os pastores têm medo de falar de púlpito. Eu vejo muitas igrejas pelo Brasil que eles não ensinam sobre dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, infelizmente, criou-se uma cultura que afasta as pessoas da igreja. Mas precisa ser ensinado, está nas escrituras. Sim. Está na responsabilidade ali. Então assim, os pastores também que estão me escutando, ensinem de púlpito. Seja nas escolas dominicais, né, que tem na Assembleia, mas não sei como é que chama em outras igrejas, eu conheço por escola dominical pela Assembleia, mas ensinem no seu discipulado, no seu GP, ensinem as pessoas. Gente, a igreja ela é feita de todos nós. A igreja é uma família.